Queridos, olá, tudo bem? Bom, vamos gravar aqui então a correção do tema, que é um tema mais complicado, um tema de stack, de casos especiais. Então eu sugiro que você preste bastante atenção, né? A gente vai fazer da mesma maneira como fizemos as questões em aula, tudo bem? Mas reitero a importância da organização dos dados e também a chamada de atenção para o nível de dificuldade das questões, né? Porque algumas são bem difíceis mesmo. Então, não se assustem, vamos devagarinho, vamos desenvolvendo aqui os raciocínios e comecemos com uma questão super boa, que é uma questão de sobre rendimento e excesso, que é o nosso terceiro caso especial, que é a questão, aqui é a questão 5 da página 91. Ela diz assim: uma amostra de 36 gramas de benzeno foi tratada com 150 gramas de bromo molecular na presença de brometo de ferro. E aí ele diz que o brometo de ferro 3 não é reagente. E foram obtidas 42 gramas, foram obtidos 42 gramas de bromo benzeno, né? O rendimento dessa reação, baseado no reagente limitante, é de aproximadamente. Então, observem que é uma questão que pede o rendimento. Então, vou marcar aqui para você. Sempre que a questão pedir o rendimento para você, é fácil. Você pode fazer a questão, o que você achou é 100%, né? O que a questão te deu é X%. Entretanto, você precisa descobrir aqui nessa questão quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante. Então, eu vou colocar aqui os dados que foram fornecidos para você, passo a passo, para você entender. E observem que a gente sempre vai fazer do mesmo jeito, né? A segunda linha vai sair do problema, sempre sai do problema. Então, vamos colocar aqui a segunda linha. Se você tem alguma dúvida, você pode observar a aula. O professor fez algumas questões na aula, ensinou, né, como se faz essas questões em aula. Então, nessa questão, você vai colocar todos os valores. 36 gramas de benzeno, que é o C6H6, ok? Está para 150 gramas de bromo molecular. 150 de Br2, ok? E eles estão te dizendo que você fez uma quantidade de produto, 42 gramas. Então, vamos testar para ver o rendimento. Ó, você vai fazer X gramas de produto, que é o bromobenzeno, que é o C6H5Br. Lembrando que isso é para um rendimento sempre de 100%. Tá? Ó, olha que interessante. Os 42 gramas que ele disse que você fez de bromobenzeno, tá aqui, X%, ou Y% aqui. Tá? Então, ó, já consegui esquematizar a minha regra de 3 composta, já com algumas informações super simples para resolvê-las, ok? Agora eu vou para a primeira linha, preciso dessas informações. Na primeira linha. Na primeira linha, você vai colocar aqui a informação do benzeno, né? Porque ele está dizendo aqui massa de benzeno, você vai procurar na tabelinha MMMV a massa do benzeno. Lembrando que essa é uma representação orgânica, né, queridos? Você tem 6 carbonos aqui, tem ligações duplas aqui, tá vendo? Deste jeito. E você tem 6 hidrogênios aqui, um em cada carbono. Tá? Esse é o benzeno, então, caso você ainda não tenha tido orgânica e você esteja com dificuldade, você está passando a fórmula agora para tido benzeno. Mas assim que a gente trabalhar orgânica, isso vai ficar bem mais fácil para você. Então, a sua fórmula de benzeno é C6H6. Você vai na tabelinha MMV, né, de tanto usar, você já sabe como manuseá-la, e a gente vai procurar a massa do benzeno, a massa molar, que é a massa da tabela. Então, você vai colocar 12 vezes 6 mais 1 vezes 6. Isso vai te dar 72 mais 6, 78. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó, 78 gramas de benzeno, que é o C6H6. Ok? Está para o bromo. A massa do bromo é de 80 gramas por mol. Como você tem 2,
vezes 2. Isso vai te dar 160. Se você estiver com dúvidas, como é que tu sabe a massa do bromo? Pega na tabela, né? Então tá ali, beleza? Deixa eu tirar aqui essas coisas, o Skype, fechou o relógio, beleza, tá aqui. Ó, vamos pegar a tabelinha, deixa eu achar a tabela para você. Tabela periódica, cadê a tabela elementos em ação? Agora achei, pronto, aqui. Ó, bromo, vamos pegar o bromo. Aqui está o bromo, tá vendo? Ó, a massa do bromo é 80, 79,900 tá ali, tá vendo? Ó, 79,904. Essa é a massinha do bromo. Tudo bem, pessoal? Vamos arredondá-la para 80. Então, vezes 2, 160. Então, você vem até aqui e coloca 160 gramas de bromo desta maneira. Tudo bem? E outra coisa, ele menciona aqui, ó, massa do produto. Então você vai usar aqui a sua capacidade de raciocínio e como se fosse numa receita de bolo, onde você bota tantos ovos, tanto leite, tanta margarina ou manteiga, você vai colocando todas as informações aqui. Você vai colocar a massa do produto, tá? Então a massa do produto, que é esse produto aqui, o bromobenzeno. A fórmula do bromobenzeno é C6H5Br. Como eu já sei a fórmula do C6H6, a massa, que é 78, e o H5 tem um hidrogênio a menos, então eu vou colocar 77. Então vai dar 77 mais 80. E 77 mais 80 vai te dar 157. Então você vai colocar 157 gramas, obviamente isso para um rendimento de 100%. Esse é o bromobenzeno. Então, quando você coloca todo mundo junto assim, ó, você consegue enxergar a variação de todos os componentes na sua reação. E você precisa agora descobrir qual dos dois reagentes, lembrando que os reagentes são estes aqui, qual é o limitante, qual é o excesso. Porque o que estiver em excesso, você só vai descartar. E o limitante, obviamente, você vai utilizar como sendo o limitante da reação, ou seja, quem limita a reação para você. Tudo bem? Então, quem variar menos vai ser o seu limitante. Isso é uma coisa muito, muito importante. Tá? Então você tem que pensar nisso. Né? Quem tiver a menor quantidade estequiométrica, pensemos assim, esse vai ser o seu reagente limitante. Aí tu pensa assim, tá, mas como é que eu vou saber disso? É muito difícil de fazer essa conta. Não é tão difícil, querido. Olha só, dá uma olhadinha assim. Aqui no caso, como é uma diminuição, você tem que pensar um pouquinho, né? Olha, eles estão diminuindo. Então, quem diminuiu mais vai ser a espécie que tem a menor quantidade estequiométrica. Não entendi nada, achei muito difícil. Tá, vou te ajudar assim, então, com essa explicação. 160 gramas de bromo consomem 78 de benzeno. Então, 150, que é quase 160, não pode consumir 36. Tem que consumir uma quantidade bem próxima a 78. 160 gramas, 150 gramas de bromo é uma quantidade menor, né? Mas não muito menor. 150 gramas de bromo é em torno de 90% do que você tem ali em cima. Então ele tem que consumir quase 78, ele tem que consumir em torno de 70 gramas de benzeno, e não 36. Daqui para cá você pode observar, ou pôde observar, que teve uma diminuição drástica. Você diminuiu muito a quantidade do seu reagente benzeno. Você tem quase a metade desse valor, a metade de 78 é 39. Não é? E você tem quase a metade. Então, se diminuiu tanto assim, quem tem a menor quantidade estequiométrica só pode ser o benzeno. Até porque se você fizer essa continha ali, você vai perceber que 36 gramas de benzeno consomem no máximo 36 gramas de benzeno vão consumir no máximo uma quantidade de 70 gramas, 74 gramas aproximadamente de bromo. E você tem 150. Né? Então, você sabe deste jeito que o bromo está em excesso. Tudo bem? O bromo é o seu reagente em excesso. E o limitante é justamente o benzeno.
Se você sabe que o bromo é o seu reagente, o benzeno é o seu reagente limitante, né, que for uma divisão aproximadamente aqui de 2 vezes, você pode pensar deste jeito, ok? Você vai usá-lo como referência para fazer a sua continha, né? Você vai esquecer isso aqui, esquece. Imagine que a sua regra de 3 seja assim, ó. 78 gramas de benzeno fazem 157 de bromobenzeno. Então, 36 farão X. Então, quanto é que vai dar esse meu X? É bem fácil, você vai fazer 36 vezes 157 igual a 78 vezes X. Seu X vai ser igual a 36 vezes 157 dividido por 78. Só que você não precisa resolver essa conta, né, pessoal? Foi uma divisão de aproximadamente 2 vezes, então você pode dividir isso aqui aproximadamente por 2. Desse jeito, divida por 2, aproximadamente por 2. E 157 dividido por 2 não é tão difícil, vai te dar aí 78,5, né? Vai te dar um X de 78,5 gramas. Então, agora, como é que eu faço? Bom, isso que você achou, 78,5, é para um rendimento de 100%. Como a questão disse que você achou 42, 42 vai ser Y%. E 42 é justamente um pouquinho acima da metade de 78,5. A metade de 78,5 dá 39,25. Então você tem que marcar alguma alternativa um pouco acima da metade. E a única alternativa um pouco acima da metade é a alternativa C, 58. Então você não precisa fazer essa conta. Lembrando que se você quiser fazê-la, você vai fazer 46 dividido aí por 78,5, né? Dessa maneira, assim. Aí você vai fazer vezes 100. Tá? Vai ser igual ao seu Y. Então isso vai dar aproximadamente, vou colocar aqui, uns 58% de rendimento. Então, questão bem difícil, né? Mas não é impossível. O professor montou para você aqui. Se você colocar tudo junto, você sempre vai ter facilidade na sua resolução. Lembrem sempre, queridos, que o limitante é o reagente que vai estar em menor quantidade estequiométrica. Isso é bem importante, tá? Então, ele precisa ter uma quantidade pequena estequiometricamente falando. Por exemplo, se 160 de bromo consomem 78, 150, que é quase 160, vai consumir quase 78 de benzeno. Né? Então, como você tem 150 de bromo, o bromo está em excesso. E o excesso só serve para você riscar, cortar fora, tirar da sua questão. Então, resposta da questão 5, questão difícil, letra C. Vamos para a próxima. A próxima questão do tema é a 19, uma questão que tem a mesma premissa. Excesso ilimitante. Tem uma fórmula gigante, o aluno pode ficar um pouco nervoso, mas calma, vai dar tudo certo. Vamos dar uma lidinha na questão. Aromatizantes, na sua grande maioria, são ésteres. O butirato de metila que ocorre na maçã pode ser obtido através da reação entre ácido butírico e metanol. Então, eles te dão ali a fórmula. Os números de mols de butirato de metila. Tá, então olha só, ele já está te pedindo uma coisa. Então eu vou colocar segunda linha. Tá vendo? Ele está te pedindo número de mols de butirato de metila, que é o produto, que pode ser obtido, né? Então eu vou colocar, esse aqui é o produto, tá? Ó, este é o produto. Então vamos colocar ele aqui embaixo. X mols do produto. É bom porque ele está te pedindo mol, né? De butirato de metila, que é o C. Vou contar aqui para ti, tá? 1, 2, 3, 4, 5. C5, H, 3, mais 2, 5, 7, 10, H10, O2. Então, a quantidade de produto que você vai obter com 3,52 gramas de ácido butírico. Então, vou colocar aqui para ti, ó. 3,52 gramas de ácido butírico. O ácido butírico é esse primeiro aqui, tudo bem? Deixa eu colocar embaixo aqui, ó, ácido, que você vai obter reagindo com 1,6 de metanol, 1,6 gramas de metanol, que é o CH3OH. Então, um destes dois aqui está em excesso.
eu preciso descobrir quem está em excesso. Então, para eu saber isso, eu preciso vir aqui na primeira linha, vamos colocar a primeira linha que sai da tabelinha MMMV, aquela tabelinha de sempre, onde eu vou precisar buscar massa do primeiro, massa do segundo reagente e o número de mols do produto. O número de mols do produto é muito fácil porque já está balanceado, então aqui é 1 mol, então você tem 1 mol desse produto C5H10O2, beleza? Então a gente já continua aqui. Eu vou precisar agora de massa do metanol, que é facinho de fazer, vai te dar do carbono, né? 12, mais 3, mais 1, 4 dos hidrogênios, mais 16 do oxigênio. Então 16 mais 4 dá 20, 20 mais 12, 32. 32 gramas de metanol. Essa é a linha da tabela MMMV, a linha da massa. E finalizamos aqui com a massa do butirato, do ácido butírico, que é esse aqui, que tem a fórmula de C4, porque é um ácido butírico, né, são 4 carbonos, O2 aqui no final, e o carbono, vamos ver, os hidrogênios, tem 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. Então, C4H8O2, ok? C4H8O2. E vamos fazer a continha. Vai dar 12 vezes 4, mais 1 vezes 8, mais 16 vezes 2. Isso vai te dar 12 vezes 4 dá 48, obviamente. 48 mais 32 vai te dar 80, né? Porque 2 mais 8 dá 50, mais 30 dá 80, e 80 mais 8 dá 88. Então aqui você tem 88 gramas do ácido. Tudo bem, queridos? Então pronto. Agora você tem que olhar a variação daqui para cá e a variação daqui para cá, para ver qual deles está em menor quantidade estequiométrica. O que tiver menor quantidade estequiométrica tem que ser o reagente limitante. E é ele que vai influenciar nos demais, ou no produto. É ele que vai limitar a reação. Então vamos ver. Se 32 gramas de metanol consome 88 de ácido, 1,6, que é um valor 20 vezes menor, né, pessoal, vai consumir 20 vezes menos ácido. Então, como é que eu vou saber quanto é que vai dar 20 vezes menos ácido? Ué, bem fácil. Você vai fazer 88 dividido por 20, 88 dividido por 20 vai te dar 4,4. E você não tem 4,4. Então, 1,6 estará sobrando, porque 1,6 consome até 4,4. Ou seja, você precisa de 4,4 gramas de ácido para consumir totalmente 1,6 gramas de metanol. E você não tem isso. Dessa forma, você sabe que quem está em excesso é o metanol. E por este motivo, você vai fazer uma conta muito simples. 88 fazem 1 mol de butirato de metila, que é o produto. 3,52 vão fazer X. Essa vai ser a sua continha. Tudo bem? Então, uma coisa que é importante, né, pessoal? De 88 daqui para cá diminuiu. Então tem que diminuir também daqui para cá, né? O seu número tem que ficar abaixo de 1. Sabendo que tem que ficar abaixo de 1, você já arrisca aqui uma boa quantidade de alternativas. Tá? Já arrisca D e E. Não pode ser, tem que ficar abaixo de 1. Agora, quantas vezes fica abaixo de 1? Olha, você vai dividir 3,52 por 88. Então, vamos lá. Fazer 3,52 dividido por 88. Isso vai te dar 0,04. Vai ser um X aqui. Deixa eu colocar um X de 0,04. Ok?
Então, resposta certa, letra A. Lembrando que desse jeito sua regra de 3 quando você acha o seu reagente limitante, você simplesmente precisa riscar o excesso. E aí a sua regra de 3 fica 88 produzem 1 mol, 3,52 produz X. Então, sua continha vai ficar, ó, 3,52, assim, 3,52 vezes 1 igual a 88 vezes x. É assim que você vai fazer sua conta. Então, seu x vai ser igual a 3,52 dividido por 88. Isso vai te dar, então, 0,04. Né? Afinal, ó, multipliquem, ó, porque é a mesma coisa aqui, 352 vezes dividido por 100, ou vezes 1 sobre 100, dividido por 88. Tudo bem? E 352 dividido por 88 dá 4. Então você vai ter, ó, 4 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,04. Bem facinho. Tudo bem? Resposta certa, então, letra A. Vamos para a próxima. Próxima questão é uma questão que envolve reações inorgânicas, é uma base. Então ela diz assim: misturam-se duas soluções aquosas conforme o esquema abaixo. Então ele te dá aqui a reação. E aí ele te pergunta: após a reação, observa-se que a solução final será. Bom, para você fazer essa questão, você precisa primeiro fazer a equação, da base. Porque você está reagindo CaOH2 com HNO3. Então é impossível você fazer essa conta sem primeiro montar a estequiometria da reação. Portanto, vamos fazer aqui a estequio da reação. Então, deixa eu diminuir aqui. Vamos lá. Você tem, ó, CaOH2 e para isso você vai precisar de 2HNO3. Por quê? Bom, porque desta maneira você vai fazer CaNO3, 2 e duas águas, 2H2O, desse jeito. Tudo bem? Bom, feito isso, você descobre que a proporção entre a base e o ácido é de 1 para 2. E aí, usando essa tabelinha MMMV, você sabe facilmente, né, pessoal, que na primeira linha, vamos colocar a massa desses dois componentes. Lembrando que a massa tem que sair da sua tabelinha MMMV. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, lembra que a tabelinha MMMV é essa aqui que o professor usou para você bilhares e bilhares de vezes. Essa aqui, ó, tabelinha MMMV. Eita! Tá vendo? Essa aqui. Né? Você coloca a equação ali e aí você extrai aqui a linha da massa, que é a massa molar, a massa que você tira da tabela periódica. Então, como o professor já fez isso inúmeras vezes, eu vou pular essa parte porque você está cansado de saber. A massa do CaOH2 vai ser 40, vou colocar aqui, ó, 40 mais 17, que é 16, mais 1, vezes 2. Isso vai te dar 34 mais 40, 74 gramas. Está para duas vezes, né, porque tem um 2 aqui na frente, 1 mais 14 mais 48, que é 16 vezes 3 do oxigênio. Então, 48 mais 15 vai dar 63. 2 vezes 63 gramas. Então, essa é a primeira linha da regra de 3. A segunda linha nós colocaremos com os valores que são dados para a gente aqui na questão. Ele vai te dar, ó, 4 gramas de CaOH2 reagindo com, tá ali em cima escrito, tá vendo? 6,3 de HNO3. Pronto. Bom, 2 vezes 63 vai dar 126 gramas. Isso significa que daqui para cá houve uma redução de 20 vezes. E se reduziu 20 vezes, daqui para cá tem que reduzir 20 vezes também. E 74 dividido por 20 dá 3,7 e não 4.
Então, isso significa que 6,3 gramas são capazes de consumir 3,7 de base, e não os 4 gramas, sobrando um excesso de 0,3 gramas de base, que não serão consumidos totalmente. Então, a resposta da questão, a solução ficará básica, porque haverá uma sobra, um excesso, de 0,3 gramas de base. Tudo bem? Lembrando que eu fiz a continha ali direto com 6,3, porque são números fáceis, né? E aí eu percebi que de 126 para 6,3 foi uma redução de 20 vezes. Logo, tem que consumir 20 vezes menos. Base, né, que é o hidróxido de cálcio. E 74 dividido por 20 dá 3,7. E a gente tem mais que 3,7. Portanto, teremos um excesso da base. Resposta certa, letra E. Vejamos a próxima questão aqui do tema. Opa, outra questão igual a essa, onde você vai ter a mesma premissa, né? Ele te dá uma quantidade de NO2 e uma quantidade de água, né? Ele fala sobre o dióxido de nitrogênio, da chuva ácida e tal, e aí ele dá a reação. E diz assim, na reação entre 2,76 gramas de NO2 e 0,54 gramas de água, ocorre. Então vamos lá. Ele te deu dois valores, e esses dois valores você deve usar na segunda linha da regra de 3. Segunda linha. Tudo bem? Então ele te deu ali, ó, 2,76 de NO2, aí você coloca aqui, ó, 2,76 gramas de NO2, ok? Está para 0,54 de água, 0,54 gramas de água, H2O, beleza. Agora você vai ter que comparar esses dois valores com a proporção correta, que você extrai da primeira linha da sua regra de 3. Lembrando que essa primeira linha tem que sair da tabelinha MMMV, como o professor fez várias vezes. Então você vai procurar na sua tabela MMMV, que está até em cima aqui, tudo bem? Ó, a massa do NO2 e a massa da água. Então vamos lá, vamos procurar ali a massa do NO2, lembrando que tem um 3 na frente. Então isso significa que, vamos colocar aqui em cima, 14 mais 16 vezes 2 vai te dar 14 mais 32, que é a mesma coisa que 46. Só que como você tem um 3 na frente, é 46 vezes 3. 46 vezes 3 é a mesma coisa que 6 vezes 3 dá 18, 3 vezes 4 dá 12, mais 1, 13, 138. Então você vai colocar aqui na primeira linha 138 gramas de NO2. Ok? E agora vamos ver a água. Água. Opa, 1 mol de água só, então é 18, uma quantidade de 18 gramas. Prontinho. Agora você tem aqui os dois valores e você precisa compará-los. E aí? Quem é que está em excesso e quem é que está limitando? Ah, não sei. Bom, você tem que escolher um deles e colocar do outro lado um X, tecnicamente. É isso que você tem que fazer. Então, mas e como é que eu vou saber qual dos dois eu escolho? Bom, eu vou escolher aqui este porque os algarismos 276 são ótimos com o número 138. Por quê? Bom, pessoal, faz 138 vezes 2. Não dá 276? Pois é. Então significa que daqui para cá você multiplicou por 2 e dividiu por 100. Não foi? Ó, 138 vezes 2 não dá 276? Dá. E 276 dividido por 100 não dá 2,76? Dá. Pois é, foi então o que você fez. Portanto, daqui para cá você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que multiplicar por 2 e dividir por 100. Então, multipliquem 18 por 2 para mim. Tá, multipliquei, deu 36. Agora divide por 100. Ah, deu 0,36. Muito bem. Isso significa que 2,76 gramas de NO2 consomem 0,36 gramas de água. Tá vendo? E você tem mais do que isso. Tá, mas e por que tu não usou a água para fazer isso?
Bom, querido, porque foi uma questão de teste, né? Eu optei por testar primeiro o NO2 porque eu gostei mais dos números 2, 7, os algarismos 276. Mas se você quiser pegar o 0,54, você vai fazer a continha com 0,54. Você vai fazer 0,54 vezes 138, que vai dar 74,52, dividido por 18, vai dar 4,14. Aí você vai perceber que 0,54 gramas de água consomem até 4,14 de NO2. E você não tem 4,14 de NO2. Então você tem mais água do que NO2. Pois 2,76 gramas de NO2 consomem no máximo 0,36 de água, sobrando 0,18 gramas de água. Isso aqui é o que você tem de excesso e que não vai ser consumido, vai sobrar. Então o seu excesso ali vai ser um excesso de 0,18 gramas de água. Resposta certa, letra A. Questão 35. Essa é uma das mais difíceis que tem aqui no livro, porque ela tem uma pequena pegadinha, assim. Ela é uma questão difícil mesmo, né? Então eu vou mostrar para você. Olha só. O carbonato de cálcio decompõe-se por aquecimento segundo a equação. Então tá. Numa experiência típica, 10 gramas de carbonato são aquecidos em um sistema aberto. Isso é muito importante. Significa que é sem tampa, digamos assim. E se é sem tampa, o gás vai embora. E se o gás vai embora, ele vai sair do sistema e o sistema vai ficar mais leve, né, porque o gás está indo embora. Tudo bem? Imaginem que você tenha, por exemplo, fermento químico. A quantidade de fermento químico que você botou no bolo, ela não vai ficar até o final do bolo, porque como ele vai produzir gás carbônico, o fermento começa a produzir gás, esse gás vai embora do bolo, né, vai começar a inflar o bolo. Quando você fura, por exemplo, ou corta o bolo, esse gás vai todo embora. Então, vai levar consigo a sua massa. Então, vai ficar mais leve. Entende? Então isso é muito importante. Por exemplo, se você tem 10 gramas de carbonato, no final você vai ter 5,6 aqui de CaO, né, uma parte de CaO, no caso, e você vai ter uma massa de CO2 que vai embora junto com ele, porque ele é gasoso e o sistema está aberto, ou seja, está sem tampa, e por esse motivo o gás vai embora levando consigo a sua massa. Portanto, vamos lá. Ele te dá algumas informações para a gente poder fazer essa conta. Ele diz assim: você tem 10 gramas de carbonato e obteve-se 7,8 de resíduo sólido. O resíduo sólido é o que sobra, porque ele quer saber qual é a porcentagem de decomposição. Ou seja, em outras palavras, o rendimento dessa reação. Né? Ele quer saber quanto de carbonato se transformou em produto. Só que isso não foi de 100%. Então, se não foi de 100%, no final vai sobrar no resíduo sólido carbonato e cal. Esse é o problema. Então, você não pode ir por aí. Você tem que observar o CO2, porque o CO2 é quem vai embora do sistema. Né? Não entendi nada, achei muito difícil. Tá, então começa assim. Ó. Faz sempre do mesmo jeito. Primeira linha da regra de 3. Ele mencionou massa do carbonato. Então, antes de mais nada, você vai até ali em cima e pega a massa do carbonato, que é 40, 12, 16 vezes 3, vai te dar 48 mais 12, 60, mais 40, 100. Aí você vem aqui e bota 100 gramas de carbonato. Ok, querido? Tá. Esquece, ignora o CaO. Pensa no CO2. 100 gramas de carbonato precisam fazer 44 gramas de CO2, que é a massinha do CO2. 12 do carbono, mais 16 vezes 2, vai dar 44. Isso para um rendimento de 100%. Na segunda linha, você vai fazer o seguinte, ó, segunda linha. Portanto, 10 gramas, que é um valor do exercício, tá vendo? Sempre que tem o número do exercício, você bota na segunda linha. De carbonato tem que fazer 4,4 gramas de CO2, ok? Se o rendimento for de 100%. Né? Só que a questão está te dando uma dica mortal aqui, que é o seguinte:
Ele está dizendo que depois que a reação aconteceu, sobraram 7,8 gramas de sólidos. E o gás? Quanto de gás eu fiz? É que eu vou saber. Querido, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se você tinha 10 gramas no início e no final ficou com 7,8, onde estão esses 2,2 gramas aqui? Onde é que eles estão? Ah, eles foram embora com o CO2 porque está aberto. Pois é. Então você acabou de me dizer, ó, daí você pode montar uma terceira linha, fazendo uma regra de 3 composta, que 10 gramas de carbonato produzirão 2,2 gramas de CO2 e isso gerará um rendimento de X, X%. Tá vendo? Então, daqui para cá a gente dividiu por 2, daqui para cá tem que dividir por 2 também. Logo, teu X vai ser igual a 50%. Certo? Então, ó, se não entendeu, pausa o vídeo, volta, vou explicar de novo rapidamente como eu cheguei a essa conclusão. Se você começou com 10 gramas de reagente e a reação aconteceu em sistema aberto, ou seja, sem tampa, o sistema no qual o gás vai embora, essa diferença entre a massa que você tinha e que ficou é a massa do CO2, é a massa do gás que foi embora. Então eu descobri que foi formado 2,2 gramas de CO2. Só que se a reação fosse 100%, 10 gramas deveriam formar 4,4 de CO2. Porque se 100 formam 44, 10 formam 4,4. Só que os 10 gramas de CaO formaram 2,2 gramas de CO2. Isso é porque a reação foi de 50%. Então a resposta da questão, 50%. Ok? Vamos para a próxima. Próxima questão, questão de número 41. A questão 41 é uma questão também boa e diz assim: no experimento 1000 kg de hematita, que tem FeO3 mais impurezas, foram reduzidos com coque é o carvão, esse aqui, né? Em temperatura muito elevada, segundo a equação representada abaixo. Supondo que a reação tenha sido completa, qual é a massa de ferro puro obtido a partir de... a massa de ferro puro obtida foi de 0,58 quilos. Pode-se concluir que a porcentagem de pureza do minério é aproximadamente igual a... Bom, beleza. Então, o que ele está te pedindo aqui? Ele está te pedindo qual é a pureza do minério. Então, como é que eu vou saber qual é a pureza do minério? É muito fácil. Ele te disse que tu tens uma massa de minério e nessa massa de minério tu tens tanto o óxido de ferro quanto impurezas. Então, eu posso descobrir, sabendo que só o óxido de ferro reage, quanto de óxido de ferro é feito a partir do ferro. Ah, mas aí ficou muito difícil. Ou quanto de óxido de ferro, na verdade, necessita-se para se fazer uma massa de ferro. Bah, daí piorou a explicação. Tá, então vou colocar isso aqui em termos de regrinha de 3, sempre do mesmo jeito. Como ele mencionou óxido de ferro e ferro, olhem as massas dos dois, deixem que a própria matemática faça o resto para você. Você tem Fe2O3. Fe2 é 56 vezes 2 e 16 vezes 3. Isso vai te dar 112 mais 48. Então, 112 mais 48 é igual a 160. Tudo bem? Então, 160 gramas de Fe2O3, Fe2O3 estão para 2Fe, 2 vezes 56, que dá 112. Como eles disseram que você fez 558, que eu vou arredondar para 560, para ficar um pouquinho mais fácil minha conta, ó, 560 quilos. Então, para eu fazer 560 quilos, eu vou precisar de X. Deste jeito. X quilos de Fe2O3. Dessa maneira. Então, daqui para cá foi um aumento de 5 vezes. Ignorem o quilo, tá?
como a gente já conversou nas aulas. Então, daqui para cá, você vai multiplicar por 5. 160 vezes 5 vai te dar 800. Então, isso está conversando com você, está dizendo que para você fazer 560 quilos de ferro, você precisa de 800 de Fe2O3. Aí tu pensa assim, tá, mas essa não é a resposta. Na verdade é, querido. Se você tem 1.000 quilos de amostra, e isso é 100%, 800 de quilos de Fe2O3 vai ser X%. Seu X vai ser igual a 80%. Significa que de Fe2O3 você tem 800 quilos, que dá 80%, e você tem 200 quilos de impurezas refratárias, como está escrito ali em cima. Então, resposta certa, letra E, 80%. Próxima questão, essa aqui é mais bobinha também, é o mesmo princípio, mesma relação, e diz assim: ao ser aquecida uma amostra de carbonato de cálcio com 6,25 gramas, pesando 6,25 gramas, se decompõe segundo a reação. Tá. Se a pureza da amostra original é de 80%, a quantidade máxima de óxido de cálcio em gramas que pode ser obtida é igual a... Tá, e agora o que eu faço? Vamos lá. Se a pureza da amostra original é de 80%, a primeira coisa que você deve fazer é procurar a pureza. Então você vai fazer, como a gente conversou na aula, 6,25 gramas estão para 100%, porque é tudo que você tem. Portanto, 80%, que é a pureza, segundo a questão, né, pureza de 80%, vai dar X. Então você vai descontar 20%. Né? Daqui para cá você desconta 20%. Daqui para cá você desconta 20%, que são dois descontos de 10%. 10% dá 0,625. 0,625 mais 0,625 dá 1,25. Então, seu X vai ser igual a 5 gramas. E se ficou com 5 gramas, sua conta fica fácil, né, pessoal? Porque como ele falou ali de massa de carbonato de cálcio, a primeira linha, você vai usar a massa do carbonato de cálcio e a massa do óxido de cálcio, que é o que ele está te pedindo. Então vai dar 100 gramas, que é a massa da tabela do carbonato de cálcio, está para 56 gramas do CaO. Portanto, a segunda linha, 5 gramas, que é o que você tem, de carbonato de cálcio, porque ele não é 100% puro, vai dar X gramas de óxido de cálcio. Assim. Portanto, daqui para cá você dividiu por 20, daqui para cá você divide por 20 também. E 56 por 2 dá 28, 56 por 20 dá 2,8. Prontinho, 2,8. Resposta certa, letra B. Próxima questão, aqui. A questão 60 já é uma questão um pouco mais simples, só que ela não te dá uma equação. Então muita gente teve dificuldade nessa questão porque estava sem equação. Logo, vamos ler a questão e vamos montar a equação. Vamos lá. A substituição de aço por alumínio permite a fabricação de veículos mais leves, como consequente redução de consumo de combustível e aumento da resistência à corrosão. Modelos mais recentes já empregam em torno de 90 kg de alumínio por carro. Tá, então vou anotar isso aqui, ó. Um carro, deixa eu aumentar isso aqui, prontinho. Um carro precisa de 90 kg de alumínio. Beleza. O alumínio é geralmente obtido pela bauxita, minério que contém alumina, que é o Al2O3. Agora aqui, ó, achei. Quantos automóveis podem ser produzidos? Então, X carros, é a pergunta da questão, com uma massa de alumínio igual a... de alumina, desculpa, né, de minério de alumínio,
com alumínio, obtido a partir de 2.040 kg de bauxita com 50% de Al2O3. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é quanto de alumínio essa quantidade de 2.040 kg de bauxita vai me dar. Eu não sei. Eu tenho que descobrir. Quanto? Tá, e como é que a gente faz isso? Bom, é bem fácil. A primeira coisa que você vai fazer é 2.040 quilos é 100%. Como a quantidade do óxido de alumínio, que é o Al2O3, é 50%, isso vai me dar X. Vai dar 10, 12 quilos de alumínio, Al2O3. Ok? Daí você pensa, como é que eu descubro a relação entre a alumina, que é o Al2O3, e o alumínio? Você vai fazer assim. Ó, alumínio e alumina funcionam da seguinte forma. Mais o oxigênio vai formar o Al2O3. Ok? Beleza. Então, a proporção entre alumínio e alumina é de 2:1. Ó, cada alumina produz 2 alumínios, ou cada 2 alumínios produzem uma alumina. Tá aí o oxigênio, 3/2. Porque 3/2 vezes 2 dá 3, e você tem 3 aqui. Caso você não goste de fração, você pode multiplicar tudo por 2, e você vai ter 4/3/2, não tem problema. Eu vou fazer desse jeito porque ele nem perguntou sobre o oxigênio, então você tem que olhar só para este componente aqui e esse componente aqui. Ok, queridos? Então, fechou. Ó, vamos fazer aqui a nossa continha. Primeira linha, essa da equação. 2 vezes, primeira linha, né? 27 gramas de alumínio produzem 27 vezes 2 mais 16 vezes 3, que dá 48. 27 vezes 2 é 54, mais 48, 102. Essa é a primeira linha sai sempre da tabelinha MMMV. Vou colocar aqui a primeira linha, tá? A segunda linha sai da equação, do exercício, desculpa. Então, X gramas de alumínio você fará com 1.012 quilos de alumina. 1.012 quilos de alumina. Tudo bem, pessoal? Na verdade não é 1.012, né? A pessoa fez a conta errada ali, a pessoa é bem burro. É 1.020, que é metade do que você tem ali em cima. Deixa eu colocar aqui a 1.020, certo? Só apagar aqui rapidamente. Peço desculpas, 1.020, agora fechou. Então aqui, ó, melhorou ainda mais a nossa conta, né? Ficou bem mais fácil assim. 1.020 quilos, deste jeito. E aí você ignora a questão do grama e do quilo de novo. Você percebe que daqui para cá foi um aumento de 10 vezes. Você vai fazer 2 vezes 27, que dá 54, vezes 10. Isso vai lhe dar um X de 540 quilos. Deixa eu colocar aqui do ladinho o X, ó, X de 540 quilos. E aí é fácil de resolver sua continha ali em cima. Porque se um carro precisa de 90, X carros precisam de 540 quilos, que é um valor 6 vezes maior. 6 vezes maior. Portanto, você vai fazer 6 vezes mais carros. Seu X vai ser igual a 6 carros. Deste jeito. Ok? Resposta certa, letra B, 6 carros. Bom, próxima questão é uma questão bem chata, bem complicada, mas você vai fazer exatamente do jeito que a gente fez até agora, sempre da mesma maneira. É uma questão difícil porque você precisa ler bastante aqui a questão para entender direitinho o que ela te pede, tá? Então vamos lá, vamos fazer juntos essa questão, que é uma questão um pouquinho mais trabalhosa. Essa questão diz assim: a composição média de uma bateria automotiva esgotada é de 32 de chumbo, por cento de chumbo, 3 de óxido de chumbo, 17 de óxido de chumbo 4
e 36 de sulfato de chumbo. A massa média da pasta residual, a média de pasta residual, na verdade, a média da massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6 kg, onde 19% é de óxido de chumbo 4, 60% é de sulfato de chumbo e 21% é de chumbo. Entre os compostos de chumbo presentes na pasta, então ele está citando a pasta de novo, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo 2. Então deixa eu já marcar aqui, ó. 60% dessa pasta é sulfato de chumbo 2. Pois nos processos pirmetalúrgicos, em que eles são fundidos, a conversão de sulfato em dióxido de enxofre, que é um gás poluente. Para reduzir o problema da emissão de enxofre, de dióxido de enxofre, a indústria realiza uma planta mista, ou seja, ela utiliza um processo hidrometalúrgico para dessulfurização antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a redução do sulfato ocorre por lixiviação de uma solução de carbonato 1 molar, em que se obtém carbonato de chumbo 2 com rendimento de 91%. Isso é importante. 91% é o rendimento do processo. Após esse processo, o material segue para a fundição para obtenção de chumbo metálico. Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção do carbonato de chumbo 2, por meio da lixiviação por carbonato de sódio, e considerando uma massa de pasta residual de 6 kg, qual é a quantidade de carbonato de chumbo? Então, eu sugiro que você pause o vídeo e leia de novo a pergunta dessa questão, porque ela é confusa. Eu vou tentar resumi-la para você. Eles querem saber quantos quilos de carbonato de chumbo você faz com sulfato de chumbo. É isso que ele quer saber. Né? Então eu já vou preparar isso aqui para você. Como ele está te dando ali uma pasta residual, uma bateria de 6 kg e 60%, como está marcado ali em cima, é sulfato de chumbo, a primeira coisa que você faz é isso, ó. 6 quilos, deixa eu arrumar isso aqui que está horrível, pronto, agora foi. 6 quilos é 100%. Como 60% é da pasta, é de sulfato de chumbo, vai dar X. 60% de 6 é 3,6 quilos. Pronto. Então, essa é a quantidade de sulfato de chumbo 2 que você vai ter na pasta. Ok? Tá, e agora, o que eu tenho que fazer? Bom, se essa é a quantidade que você vai ter na pasta, certo? Vamos lá, vamos fazer a nossa continha. A primeira linha tem que ser da equação, então você vem para cá e pega a primeira linha. A primeira coisa que você vai fazer é ver as massas dos dois, do sulfato de chumbo e do carbonato de chumbo. A massa do chumbo, vamos achar aqui a massinha do chumbo, primeira coisa. Chumbo, procurem o chumbo na tabela de vocês, eu procuro na minha. Tá, vou procurar o chumbo, já achei aqui o chumbo. Chumbo. Tá aí, ó. A massa do chumbo é de peso atômico, 207. Tá, então vou pegar aqui e vou colocar 207. 207 mais 32 mais 16 vezes 4. Isso vai dar 207 mais 96, 303. Então você vai colocar 303 gramas estão de sulfato de chumbo, né? Para carbonato de chumbo, que vai ser 207 mais 12 mais 48. 12 mais 48 vai te dar 60. 207 mais 60, 267 de carbonato de chumbo. A pergunta da questão é, qual é a massa de carbonato de chumbo? Então, isso é para um rendimento de 100%. Então, você faz assim, ó, segunda linha, que sai do exercício. Você vai colocar a massa que você obteve, que é de 3,6 quilos de sulfato de chumbo, vai fazer X quilos de carbonato de chumbo com um rendimento de 100%.
Como o rendimento que ele quer é de 91%, isso vai te dar Y quilos, assim. Então, a primeira conta que você precisa saber é essa, ó, 303 está para 267, 3,6 está para x. Essa é a continha que você vai fazer. Aí como é que eu vou fazer isso? Ó, vamos lá, vamos fazer, ó, 3,6 vezes 267 igual a 303 vezes x. X vai ser igual a 3,6 vezes 267 dividido por 303. Isso vai te dar 3,6 vezes 3,6 vezes 267 dividido por 303 vai te dar 3,17. 3,17 quilos. Isso é 100%. Tá? Então, 91% onde você vai descontar 9. Então, você pode fazer isso vezes 91%. Vai te dar um x de, um y, na verdade, y igual a 2,886, tipo 2,9 quilos. Então é bem fácil arredondando, né, pessoal? Você pode arredondar sinceramente isso aqui para você franco, tá? Ó, arredonda isso aqui para 3,3, faz a continha desse jeito, tá? Divide aproximadamente por 100, tudo bem? Ou então, ó, daqui para cá teve uma subtração de aproximadamente 30%, né? De 10%, desculpa, então você desconta 10% daqui para cá também, porque se 313 é 100%, 270 é x%. Então, você pode arredondar esse número para 270, e aí você faz 203 para 270 é um desconto de 10%. 10% de 300 é 30, e 300 menos 30 dá 270. Então você faz 306 menos 10%, vai te dar, ou 3,6, desculpa, 3,6 menos 0,36 vai dar 3,24, que é 100%. Você desconta 10% disso, vai ficar um pouquinho abaixo de 3. Então é uma forma de fazer a continha mais fácil, mas se você quiser fazer parte a parte, como eu fiz aqui, também vai dar certo. Resposta certa, 2,9 quilos. Questão bem chatinha. Tudo bem? Bom, depois dessa a gente tem uma outra que é uma questão bem estranha, tá, queridos? Porque ela é uma questão de biologia, só que ela envolve um pouquinho de química. Pois ele diz assim, ó, a eutrofização é um processo em que rios, lagos e mares adquirem níveis altos de nutrientes, especialmente fosfatos e nitratos, provocando um posterior acúmulo de matéria orgânica em decomposição. Os nutrientes são assimilados pelos produtores primários e o crescimento destes é controlado pelo nutriente limítrofe, o que é o elemento menos disponível em relação à abundância necessária. A sobrevivência dos organismos vivos. Acho que tem uma coisa ali erradinha é ótimo, errada no texto. Mas enfim, o ciclo representado na figura seguinte reflete a dinâmica dos nutrientes em um lago. Beleza, então mostrou tudo ali. A análise de água de um lago que recebe a descarga de águas residuais provenientes das lavouras adubadas revelou concentrações dos elementos carbono, nitrogênio e fósforo. Beleza. Nessas condições, o limítrofe é o... Bom, para você fazer isso, você precisa saber qual é a proporção de massa ou de átomos, no caso, porque ele fala em mol, né? Então, enfim, você pode saber a proporção entre nitrogênio, carbono e fósforo, ou carbono, nitrogênio e fósforo. E aí aqui você tem direitinho, ó, produtores primários. Ele diz ali a proporção, que são as razões atômicas. 106 para 16 para 1. Então, tá bem fácil a sua continha. Por quê? É uma questão de matemática básica. C, N e P. Se a proporção é 106 para 16 para 1, é 106, 16 para 1, qualquer coisa, inclusive mol. Mol, mol e mol.
Né, pessoal? Porque isso é uma razão é uma divisão. Isso mostra que você sempre tem que ter 106 vezes mais carbono que você tem de fósforo, por exemplo. Entende? Então, se 106 carbonos estão para 16 nitrogênios, 106 mols de carbono estão para 16 mols de nitrogênio. Se alguém tiver alguma dúvida, eu sugiro que você assista a aula 7, que é a aula onde o professor fala direitinho sobre isso, explica com calma, mostra um monte de exemplos para você. Então, as proporções que eles te dão aí de carbono, nitrogênio e fósforo estão acima. Ele te dá 21,4 mol, ele te dá de nitrogênio 1,2 mol e ele te dá de fósforo 0,2 mol. E ele pergunta, qual deles está limitando a reação? Aí tu pensa, putz, como é que eu vou saber? Querido, é só ver qual deles está em menor quantidade estequiométrica. Mas é que isso não faz sentido para mim. Quer ver como faz sentido? 1 está para 16, né? Ó, o 1 fósforo, 1 mol de fósforo está para 16 de nitrogênio. Então, 0,2, que é 1/5, que é 5 vezes menos, tem que estar para 1/5 disso. 1/5 de 16. Tá, mas e quanto é que é 1/5 de 16? Ué, é muito fácil. É 16 dividido por 5. Então, quanto é que dá 16 dividido por 5? 3,2. Já viu ali, então? 3,2. E você tem 3,2? Não, você não tem 3,2 de nitrogênio. Então, o nitrogênio está em quantidade menor. Outra coisa, ó, daqui para cá você também tem 1/5. Tá vendo? 106 dividido por 5 dá 21,2. Então, se é 1/5, você precisaria de 3,2 mols de nitrogênio. Você não tem essa quantidade, você tem menos, você tem 1,2. E 1,2 é menor que 1/5. Então, quem é limítrofe é o nitrogênio. Se você quiser fazer de outro jeito também, você pode ver ó, que daqui para cá você diminuiu mais que 10 vezes, né? Então, ó, se você fizer na sua calculadora até 16 dividido por 1,2, 16 dividido por 1,2 vai ser uma divisão de 13 vezes. Então, se você dividir 1 por 13, 1 dividido por 13, vai dar 0,07. Então, essa quantidade aqui consome no máximo 0,07 mol de fósforo. E você tem muito mais que isso. Portanto, o seu reagente limítrofe é o nitrogênio. Prontinho. Ok? Vamos para a próxima questão. Tá ali. Questão 72. A 72 é bem bobinha, bem fácil, porque a URG já te dá ela pronta, né? A URG já está te dizendo ali, ó, a primeira linha da equação. Ela já está te dizendo que 109 gramas do paraminofenol tem que reagir com 102 do anidrido acético e tem que formar 151 de paracetamol. E aí ele diz assim, ó, se você utilizar uma quantidade de 218 gramas de paramino com 102 gramas de anidrido acético, quantos comprimidos de paracetamol você vai fazer? Bom, querido, já está dizendo aqui para você que 102 gramas de paracetamol, tá vendo? Consomem 109. Então, se você tem 218, sinto muito. Vai sobrar paramino. E 102 é o limitante. E o limitante é a velinha da oração. Lembra que o professor explicou na aula sobre a vela? Então, quando você acende uma vela, quem limita o fogo não é o oxigênio do planeta Terra, é a vela. Então, 102 gramas de anidrido acético formarão 151 de paramino. Portanto, de paracetamol, desculpa. Então, você vai ter 151 gramas de paracetamol. Ele diz que cada comprimido de paracetamol requer 500 miligramas. Então, é bem fácil de fazer essa continha. Um comprimido requer meio grama, que são os 500 miligramas, ok? Como você fez 151 gramas de paracetamol, daqui para cá você multiplicou por 2.
Então você vai fazer x comprimidos. Daqui para cá você multiplica por 2 também. Seu x vai ser igual a 302 comprimidos. Bem facinho a conta, o Urg já te deu tudo pronto, basicamente. Não tinha nenhum número complicado para você utilizar. Resposta certa, letra C, 302. A próxima questão é uma questão bem complicada, tá, pessoal? Eu julgo ser a mais difícil até do material, junto com a questão 35, se não me engano, que a gente fez há pouco. Então não se assuste se você tiver muita dificuldade nela, tá? Uma questão bem difícil mesmo. E diz assim: a produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro, junto com carvão, carbono e ar. Tá? E aí ele diz ali, atmosférico, uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de ferro gusa, e ele contém cerca de 3,3% de carbono. Então isso é importante, eu vou anotar aqui para você que esse ferro gusa, ele tem 3,3% de carbono dentro desse ferro. E ele diz ali, uma forma de eliminar o carbono é oxidando a partir de gás oxigênio puro. Tá? Então ele reagiu com oxigênio puro. E alguma coisa aconteceu. Os dois principais produtos são o aço doce, então vou escrever aqui, ó, aço doce, e o aço doce tem uma liga de ferro com 0,3 de carbono. Então daqueles 3,3% de carbono, 0,3% da massa ficaram no aço doce, ou ficou no aço doce. E gás carbônico. Então, os 3% daquela massa se transformou em CO2. O carbono que tem aqui dentro corresponde a 3% da massa que você tinha antes. Então, por exemplo, se você tinha, 3.300 gramas de ferro gusa, você transformou estes 3.300 em 3.300, você transformou em corrigindo, se você tinha 100 gramas de ferro gusa, você tinha destes 100 gramas 3,3 gramas de carbono. E quando você oxida, você acaba tirando estes 3,3 gramas de carbono da seguinte maneira: 3 gramas de carbono se transformam em CO2 e 0,3 grama de carbono continua dentro do ferro. Seria isso que, enfim, aconteceria. Então a questão diz assim: as massas molares dos elementos são, respectivamente, beleza. Considerando que um forno foi alimentado por 2,5 toneladas de ferro gusa, qual é a massa de gás carbônico formado? Beleza. Então, se ele tinha 2,5 toneladas, né? Vamos colocar aqui. 2,5 mil quilos, que significa tonelada, né? Então, deixa eu colocar 2,5 vezes 1.000, dá o popular 2.500 toneladas. Ok? 2,5 toneladas. Isso é 100% do ferro gusa que você tem ali. A quantidade desse ferro, dessa massa, que se transformou em gás carbônico, em carbono do gás carbônico, foi de 3%. Então você precisa saber quanto que é 3% disso. E 3% de 25 mil é X. Tudo bem? Desculpa, eu coloquei 25 mil, né? Não são 25 toneladas. Desculpa, é 2.500 gramas. 2.500 quilogramas. 2.500 quilogramas. Então, 2.500 quilogramas, que dá 2,5 toneladas, corresponde a 100%. 3% dá X.
Então é bem fácil de fazer essa continha, porque você vai ter um total de, se fosse 30%, daria 750. 3%, 75 quilos de carbono. E aí você pensa que se no CO2 você tem 12 gramas de carbono para 44 gramas do CO2, porque o carbono é 12 para 16 vezes 2, que dá 32, vai dar 44, então 75 quilos de carbono fazem X quilos de CO2. Dessa maneira. Certo, pessoal? Ah, não entendi. É que você tem em massa de CO2, no caso, 3 gramas, 3%. Só que esse 3% não é de CO2, é 3% de carbono no CO2. De carbono que estava aqui no ferro gusa e passou para dentro do CO2. Entende? Então, se você tinha uma massa de ferro gusa de 2,5 toneladas, e 3% disso é de carbono, carbono esse que se transformou em gás carbônico, basta você fazer a continha, você vai ter 75 quilos de carbono. E se 12 gramas de carbono fazem 44 de CO2, 75 fazem X. Certo? Então, 44 dividido por 12 dá em torno de uns quase 4, 3,6, né? Vezes 75 vai dar uns 270 alguma coisa. 275. Então, 275 quilos. Questão bem difícil, era mais fácil estar na D, como te falei, tá aí, questão 74. E a última questão do tema, querido, parecia que não ia ter fim, mas finalmente chegamos lá, é a questão 78 do Enem de 2015, que diz assim: para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada de galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir do minério chamado esfalerita, com 75% de pureza. Considerando que a conversão do minério tem um rendimento de 80%, então a gente tem um problema bem sério, tem 80%, tem 75% de pureza, tem muita informação. Observe as reações químicas abaixo. Tá, a primeira coisa que você pode fazer aqui, ó, é ajustar os coeficientes. Ó, você faz assim, ó, uma esfarelita vai fazer um óxido de zinco e um óxido de zinco vai fazer um zinco. Porque uma esfarelita só pode fazer um zinco porque uma esfarelita tem um zinco. Então você ajusta os coeficientes deste jeito para ficar mais fácil para você. Tá? E ele te dá as massinhas e diz assim: qual o valor mais próximo de zinco em quilos será produzido com 100 quilos de esfarelita? A primeira coisa que você tem que fazer é 100 quilos é 100%. Sempre que tiver pureza, você tira a pureza de cara. 75%, X quilos. Isso vai te dar 75 quilos de esfarelita, que é o sulfeto de zinco. Beleza. Aí você agora vai pegar as informações. Primeira linha, tabelinha MMV. 97 gramas de sulfeto de zinco, que é a primeira linha da tabelinha MMV, né? Você já está cansado de saber, então você já vai poupá-los de explicação de novo. Fazem 1 mol de zinco, que tem uma massa de 65 gramas, como eles mesmos mostram ali, tá vendo? Zinco 65. Então fazem 65 gramas se o rendimento for de 100%. Então, segunda linha, você vai colocar a massinha de esfarelita. 75 quilos tem que fazer X quilos com rendimento de 100%. Como o rendimento é de 80%, isso vai te dar Y quilos. Prontinho, tá feito sua conta. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Ó, faz essa regrinha de 3 aqui primeiro. 97 está para 65, 75 está para X. Ok? E aí você vai fazer. Você pode arredondar para 100 se quiser.
Arredonda 97 para 100 e extrai aqui 1/4, ou seja, 25%, seria mais fácil. Aí você tira 25% de 65, né, que vai te dar aí em torno de 16. Aí você faz 65 menos 16. 65 menos 16 vai te dar 49. Né? Aproximadamente 49 quilos. Eu estou arredondando grosseiramente, tá? 49 quilos. Então desconta 20% de 49, menos 20%, vai te dar aproximadamente uns 40 quilos. Continha bem fácil de fazer. Resposta da questão, letra C, 40 quilos. Ok? Ah, mas eu não entendi nada. Querido, se você não entender nada, eu sugiro que você dê uma olhadinha na aula, nos casos específicos que o professor passou, mas exatamente como eu acabei de mostrar. Ó, primeira linha, sai da equação da tabelinha MMV. Então, eu ajustei os coeficientes aqui para 1, tá vendo? Ó, porque você tem um zinco aqui, então tem que ter um zinco aqui, um zinco aqui e um zinco aqui. Tem que ajustar os coeficientes. E, após ajustar os coeficientes, eu descobri a massa da esfarelita, como você pode perceber aqui, porque a questão te dá a massa da esfarelita. Ela te diz que 100 kg de esfarelita é 100%, e a pureza é 75. Então você vai ter 75 kg da esfarelita. Então, ó, se eu tenho a massa de esfarelita aqui embaixo, que é o valor do exercício, e a gente sempre coloca o valor do exercício na segunda linha, aqui em cima eu tenho que ter o valor da esfarelita também, não é? E aí eu vou colocar o 97 está para 65, que é a massa molar do zinco, 75 kg de esfarelita está para X. Descobri 49 kg se o rendimento fosse 100%. Como o rendimento é de 80%, isso vai dar Y quilos. Certo? Então, eu acabei as questões agora para ti do tema, são questões bem complicadas, tem mais coisa para você fazer, por favor, faça com calma. Estéquio não é esse doce todo que parece ser, você pode ter percebido, existem questões muito fáceis, existem questões bem difíceis. Entretanto, para todas elas, você tem um professor aqui para te dar amparo. Qualquer coisa que você precise, por favor, entre em contato, o professor está à disposição, marque um plantão.